Fundado em meados do século XVIII, o bairro de Tambiá nasceu praticamente junto com a capital da Paraíba. Um dos mais antigos de João Pessoa, tem no coração a fonte de água cristalina que já abasteceu a cidade. Vamos conhecê-la agora em mais um episódio do Histórias da Cidade. Tambiá tem história. A Avenida Monsenhor Valfredo Leal corta o bairro de ponta a ponta. A Praça Caldas Brandão é um ponto de encontro e passagem no caminho do Hospital Municipal Santa Isabel. Tambiá da Praça da Independência, da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, paróquia santuário que está sempre de portas abertas. Tambiá que acolhe os pacientes na luta contra a Covid-19 no Hospital Pronto Vida. O Histórias da Cidade mergulha no túnel do tempo e vai fundo para conhecer a história da Fonte Tambiá. Cercada de lendas e memórias, a fonte, que é patrimônio tombado pelo IPHAN, passa por processo de restauração. E vamos conversar com Rodrigo Fagundes, diretor do Parque Zoobotânico Arruda da Câmara. A nossa fonte aqui da Bica está passando por um processo de restauração, certo? Onde está sendo fiscalizado pelo IPHAN, tá bom? Então essa obra, esses tapumes aqui estão aqui há mais de 10 anos, tá certo? E nessas últimas reuniões com o nosso secretário e o superintendente do IPHAN, Iago, né, se prontificou de começar essa reforma ainda esse ano para ser entregue no próximo ano, que será o centenário da nossa Bica. Então, a população, né, todo mundo, os visitantes, ficam na expectativa, né, de que o mais breve possível a fonte Tambiá, a Bica, possa, né, estar de volta aqui, reaberta à visitação. Com certeza. A nossa fonte aqui do Tambiá, o fonte da Bica, é um marco histórico, né, para a cidade de João Pessoa. Não só para a Bica como zoológico, mas também como para João Pessoa e para Paraíba. Então, Rodrigo, a população também pode, né, e aqui esperamos o seu convite, pode visitar, né, os outros locais, os outros espaços, né, do Parque Zoobotânico Arruda da Câmara. Exatamente. A Bica, além de ser um patrimônio histórico de João Pessoa, é um ponto turístico importantíssimo, né, que merece ser visitado não só pelos pessoenses, certo? Mas também com todo brasileiro que goste de natureza e que goste de história. E aqui no bairro de Tambiá, vamos conhecer um dos mais antigos e importantes patrimônios da nossa história, a Fonte Tambiá. E vamos conversar com o professor de História, Igor Brito. Igor, cá estamos na Fonte Tambiá, um dos mais belos e importantes patrimônios da história da capital paraibana, João Pessoa. Eu gostaria que você falasse aqui, né, um pouco dessa história para o nosso telespectador do Histórias da Cidade, sobre a Fonte Tambiá, histórias que mexem com o imaginário popular. Bem, poucas pessoas sabem, mas a Fonte Tambiá, ela foi uma das principais fontes que ajudaram ao desenvolvimento da cidade de João Pessoa. Ela fazia parte de um conjunto de fontes que abastecia boa parte da cidade. E ela era uma das principais, e durante cerca de 4 séculos, ela abasteceu todos esses bairros aqui, do Varadouro, do Tambiá, do Roger. Ela foi fundada no final do século XVIII. Já existia a nascente há muitos anos antes, né? Existe registro dessa nascente, ainda da época da invasão holandesa. Já tem registro em mapas dessa nascente que corre até hoje aqui na Bica. E a Fonte Tambiá em si, ela foi fundada só no ano de 1784. Durante ainda o governo do Marquês de Pombal, e ela foi construída para ajudar na captação de água. As pessoas vinham aqui pegar água, só que antes disso era uma estrutura de madeira, que as pessoas se referiam a essa estrutura de madeira como bica. Por isso que se popularizou o nome bica, vamos pegar água lá na bica. Antes da fonte existia essa estrutura de madeira e depois foi construída a fonte em si, que ela foi construída em pedra calcário, que é uma pedra bastante abundante aqui na região de João Pessoa.
E ela foi feita num estilo rococó, que era um estilo que veio pouco depois do barroco. E com a construção da fonte, a captação de água ficou um pouco melhor para as pessoas que vinham aqui pegar. E a fonte, ela abasteceu a cidade de João Pessoa até o início do século XX. Igor, tem a história de uma lenda, né? De uma lenda a respeito do índio, do choro. Gostaria que você falasse aí, porque isso mexe com o imaginário da população, né? Gera uma curiosidade. Sim, além da história oficial que a gente tem registro, existe essa história da lenda. E essa lenda é importante frisar que ela tem inúmeras versões, tá? Uma das versões que se contam é que uma jovem índia chamada Aipré se apaixonou por um bravo guerreiro chamado Tambiá. Eles eram de tribos rivais, um da tribo Tabajara e o outro da tribo Potiguara. Essas tribos viviam em guerras constantes e em uma dessas guerras a tribo de Tambiá perdeu. E Tambiá foi capturado como prisioneiro e antes dele ser sacrificado, deram uma esposa de morte a ele, e essa esposa de morte era a jovem índia Aipré. Aipré se apaixonou por ele e logo após o casamento ele foi sacrificado e reza a lenda que ela correu para a mata e ela chorou durante 50 luas. E ela chorou tanto que ela acabou se dissolvendo em lágrimas e de onde ela se dissolveu acabou nascendo uma fonte, que é a fonte Tambiá, né, que corre até hoje aqui na Bica e abastece boa parte dos recintos. Estamos aqui na Trilha das Águas, que vem da fonte Tambiá, água cristalina, como vocês podem ver, e que por muito tempo abasteceu a capital da Paraíba, garantindo segurança hídrica. E realmente um espaço maravilhoso, um verdadeiro santuário natural da nossa cidade de João Pessoa. Abril é o mês de celebrar a história dos povos indígenas. A Paraíba tem vários capítulos históricos que remetem aos Tabajaras e Potiguaras. Conversamos um pouco com Raoni Potiguara. Ele conta com orgulho a sua história de vida, marcada por muitas lutas pela cultura indígena. Bom, eu não cresci me caracterizando, não cresci conhecendo a minha história. Eu sempre soube que eu era indígena, mas não cresci tendo a vivência. Tive uma infância bastante indígena. No quintal da minha casa eu vi as árvores, eu brinquei no rio, eu andei pelado, mas eu não cresci me pintando, não cresci me vestindo. Eu comecei tudo isso com a venda de bolos. Então eu sou indígena, né, do litoral norte da Paraíba. Raoni Potiguara quer dizer grande guerreiro, comedor de camarão. A minha mãe é pescadora de camarão, a minha família é são pescadores de camarão. Então o povo potiguara faz jus ao nome, comedor de camarão. Mas na época, quando a gente ganhou esse nome, né, a gente não tinha tecnologia para pescar camarão de mar, e sim camarão de rio. Então tem essa diferença. Potiguara quer dizer comedor de camarão, mas não comedor de camarão do mar, e sim comedor de camarão no rio. Então, meu nome, Raoni Potiguara, quer dizer que eu sou da etnia, né, do povo potiguara, eu pertenço ao povo potiguara, à nação potiguara. E na baixa temporada, na Baía da Traição, a gente meio que fica sem trabalho. Chega o inverno, a baixa estação, e a gente fica sem trabalhar. O que me fez viver dessa forma que eu estou hoje foi justamente o trabalho. Eu fui colocado para trabalhar dessa forma. Eu vendia bolos na beira da praia. E no começo eu sentia muita vergonha. Inclusive hoje muitos indígenas que vivem lá, eles sentem vergonha de falar que são indígenas. Então a gente tem uma história de colonização, onde os europeus obrigavam o nosso povo a esquecer a nossa própria história, onde os europeus obrigavam o nosso povo a esquecer os rituais, esquecer as nossas crenças. Então meio que a gente foi perdendo isso no decorrer do tempo. E muitos indígenas, hoje em dia eles esqueceram que são indígenas, né? Então não se declaram como indígenas e muitos têm vergonha de dizer que são. Então na época quando eu vendia bolo, vendia caráter, né, as pessoas elas olhavam para mim e eu ficava com muita vergonha de dizer que era indígena. E com o tempo eu fui estudando sobre a minha história, eu fui conhecendo realmente o meu povo e meio que
eu voltei a viver, eu me encontrei na história, eu me encontrei na vida, eu encontrei um sentido para a vida, eu descobri quem eu sou, eu não sabia quem eu era. Na minha infância eu era uma criança comum, uma criança que brincava como as outras crianças. E quando eu comecei a trabalhar com a venda de bolos, que as pessoas me perguntavam, eu caía fundo mesmo, eu fui atrás da minha história, eu descobri a minha história. E hoje eu estou em qualquer lugar, hoje eu faço universidade, sou estudante de ecologia, eu defendo a minha cultura, eu defendo o meu povo, eu faço rituais, trabalho com reflexão, então trabalho com turismo, e no turismo ecológico, né, trabalho com turismo ecológico, e lá eu pego meus visitantes e faço momentos de meditação, momentos de reflexão, faço defumação na mata. Então hoje eu sei que eu sou um indígena. Antes eu não me conhecia como indígena, nem nome de indígena eu tinha, o que está lá no meu documento é Josivânio. Então eu não cresci com esse nome de Raoni. Quando eu descobri que eu sou indígena e que eu posso me declarar como indígena para o mundo, a primeira coisa que eu quis fazer foi modificar o meu nome. Eu disse, eu não sou Josivânio, eu sou Raoni Potiguara, eu pertenço ao povo potiguara, eu sou indígena, sou brasileiro e estou aqui para mostrar a todo mundo que nós podemos usar celular, que nós podemos usar a internet, que nós temos direito de estudar numa universidade, temos direito como qualquer outra pessoa, que não moramos mais em ocas, como muitas pessoas pensam, que indígena mora em oca, indígena caça, indígena para sobreviver ele tem que caçar e tem que pescar, e a gente para sobreviver não tem que caçar e tem que pescar. A gente para sobreviver a gente faz o que quer, cara. A gente pode trabalhar como qualquer outra pessoa. Então eu me descobri hoje, eu sei que eu sou indígena Raoni Potiguara. Nosso povo, ele costuma expressar os sentimentos através da música. Nosso povo sauda a Mãe Terra através da música. Essa música que eu vou cantar, pessoal, não é do meu povo potiguara. Essa música fui eu que criei para falar um pouco sobre o meu povo, sobre a minha história. Então, espero que vocês gostem. Vou utilizar as folhas como instrumento. Sou da terra do caju azedo, conhecido por ser um guerreiro. Urucum é meu sangue vermelho, eu sou selva. Sou da terra do caju azedo, conhecido por ser um guerreiro. Urucum é meu sangue vermelho, eu sou selva. Sou guerreiro do norte, sou potiguara forte. Sou filho de um senhor do trovão, a colmeia me ensina a união, a folha da Jurema, a coral resistência, sou guerreiro do norte. E o Histórias da Cidade fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Até lá!